tecnologia Java. Framework Web. CSS. Professor ESP Hugo Baker Gouveia. 1. O que é CSS? CSS significa Cascading Style Sheets, folhas de estilo em cascata, e é uma linguagem de estilo usada para descrever a apresentação visual de um documento HTML. Em outras palavras, o CSS é responsável por controlar a aparência e o layout dos elementos HTML em uma página da web. Separação de conteúdo e estilo. Uma das principais vantagens do CSS é a capacidade de separar o conteúdo da página, que seria o HTML, da apresentação, que seria o estilo dela. Isso permite que os desenvolvedores apliquem estilos consistentes em todo o site, alterando apenas um arquivo CSS, sem precisar modificar o HTML. Seletor e propriedades. O CSS funciona com base em seletores e propriedades. Os seletores são usados para identificar os elementos HTML aos quais o estilo será aplicado, enquanto as propriedades são usadas para definir como esses elementos serão estilizados. Cascata e especificidade. A cascata em Cascading Style Sheets refere-se à maneira como as regras de estilo são aplicadas e priorizadas. Quando várias regras conflitam, a especificidade das regras e a ordem de declaração determinam qual estilo será aplicado. Reutilização de estilos. O CSS permite a reutilização eficiente de estilos em todo o site, usando classes e IDS para aplicar estilos consistentes a diferentes elementos. Isso promove uma manutenção fácil e consistência visual em todo o site. Responsividade e layouts flexíveis. Com CSS, os desenvolvedores podem criar layouts responsivos e flexíveis que se adaptam a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Isso é essencial para garantir uma experiência de usuário consistente em dispositivos móveis, tablets e desktops. O CSS desempenha um papel crucial no design e na aparência de uma página da web, permitindo que os desenvolvedores controlem cores, fontes, espaçamento, layout e outros aspectos visuais para criar uma experiência de usuário atraente e intuitiva. 2. Reset CSS. Ao desenvolver uma página da web, é comum encontrar inconsistências na aparência e no comportamento entre diferentes navegadores. Isso ocorre porque cada navegador possui suas próprias configurações de estilo padrão, o que pode resultar em elementos renderizados de maneira diferente, mesmo que o código HTML seja o mesmo. Para resolver esse problema e garantir uma experiência consistente para todos os usuários, os desenvolvedores recorrem ao uso de ferramentas como o Reset CSS e Normalize CSS. 2. O Reset CSS e Normalize CSS são arquivos CSS pré-construídos que visam criar uma base comum de estilos para todos os elementos HTML, removendo ou substituindo as configurações de estilo padrão dos navegadores. Isso permite que os desenvolvedores comecem de uma posição mais consistente ao estilizar sua página da web, reduzindo a necessidade de lidar com inconsistências entre navegadores. Reset CSS. O Reset CSS é uma abordagem radical que redefine todos os estilos padrão dos elementos HTML, zerando todos os valores de margem, preenchimento, borda e outros atributos. Isso cria uma tela limpa na qual os desenvolvedores podem começar a aplicar seus estilos personalizados sem interferência dos estilos padrão do navegador. 3.
Exemplo de arquivo reset.css. Normalize. Por outro lado, o Normalize CSS adota uma abordagem mais suave, mantendo alguns estilos padrão dos navegadores, mas garantindo que eles sejam consistentes em todos os navegadores. Em vez de zerar todos os estilos, o Normalize CSS aplica estilos padronizados para garantir que todos os elementos HTML sejam renderizados de maneira uniforme. Como implementar o Normalize? Em seu projeto HTML, dentro da tag head, utilize a tag link para chamar o arquivo normalize.css, como no exemplo, link rel igual, /ref igual normalize.css. Ele deve ser o primeiro arquivo CSS a ser importado no projeto. É importante limpar primeiro o projeto antes de começar a desenvolver. Confira abaixo as principais diferenças entre Reset CSS e Normalize. O Reset CSS limpa todos os padrões dos navegadores. É uma forma muito agressiva de limpeza, enquanto o Normalize ainda mantém padrões que são úteis. O Normalize CSS corrige alguns bugs que existem nas estilizações padrões dos navegadores. O Normalize é modular. O código todo é separado por seções específicas, então você pode procurar por mudanças de forma mais direta. O Normalize tem uma documentação detalhada sobre o uso e justificativas das mudanças feitas por ele. 4. 3. Atributo Style, estilo inline. O atributo Style é uma ferramenta poderosa no arsenal de um desenvolvedor web, permitindo a aplicação de estilos diretamente a elementos HTML individualmente. Esse método de estilização é conhecido como estilo inline e oferece uma maneira rápida e direta de personalizar a aparência de elementos específicos em uma página da web. O estilo inline é definido dentro da própria tag HTML do elemento que você deseja estilizar. O atributo Style é adicionado à tag e contém uma lista de propriedades de estilo CSS, cada uma com seu valor correspondente. P-Style igual color, blue, font size, 16 pixels. Este é um parágrafo estilizado em line P. Neste exemplo, a cor do texto é definida como azul e o tamanho da fonte é definido como 16 pixels diretamente na tag P. Esses estilos serão aplicados apenas a este parágrafo específico, sem afetar outros elementos na página. H1 Style igual color, head, título em vermelho H1. P-Style igual color, green, parágrafo em verde P. Nos exemplos acima, tanto o Meork H1 quanto o Meork P estão sofrendo alterações de cores. Diu Style igual font size, 20 pixels. Este texto possui uma fonte maior Diu. No exemplo acima, o conteúdo da Diu está recebendo uma definição de tamanho de fonte para 20 pixels. Span Style igual background color, yellow. Este texto possui um fundo amarelo, span. No exemplo acima está sendo feita a aplicação de cor de fundo. Vantagens. Item simplicidade. O estilo inline é fácil de implementar e entender, especialmente para iniciantes. Item especificidade. Os estilos inline têm alta especificidade, o que significa que eles podem substituir estilos definidos em arquivos CSS externos ou incorporados. Desvantagens. Item dificuldade de manutenção. O estilo inline pode tornar o código HTML mais difícil de manter, especialmente em páginas com muitos estilos aplicados dessa maneira. Item falta de reutilização. Os estilos inline não podem ser reutilizados em outros elementos, o que pode resultar em código redundante e inchado.
Podemos concluir então que o estilo inline oferece uma maneira rápida e direta de aplicar estilos a elementos HTML específicos, mas deve ser usado com moderação para evitar problemas de manutenção e reutilização. 5. 4. Estilo incorporado. O estilo incorporado é uma técnica de estilização em que as regras CSS são definidas na própria página HTML, dentro da tag Style, no cabeçalho do documento. Esse método oferece uma maneira conveniente de aplicar estilos a elementos específicos ou a toda a página, mantendo-os separados do conteúdo HTML, mas ainda dentro do mesmo arquivo. Para aplicar estilos incorporados a uma página HTML, os desenvolvedores podem usar a tag Style no cabeçalho do documento. Dentro desta tag, as regras CSS são escritas da mesma maneira que em um arquivo CSS externo, utilizando seletores e propriedades de estilo. O exemplo acima demonstra a implementação do estilo incorporado. E o resultado segue na imagem abaixo. Neste exemplo acima, os estilos para os elementos H1 e meork-p são definidos dentro da tag Style no cabeçalho do documento HTML. Esses estilos serão aplicados apenas a esses elementos específicos na página. 6. No exemplo acima, é aplicada uma estilização ao título H2 de uma página HTML, mudando a cor para vermelho e o tamanho para 20 pixels. No exemplo acima é aplicado estilo aos links, de forma que o link fique na cor azul e remove o sublinhado do link. E quando o link entrar em estado de UV, que é quando o mouse está sobre o link, ele deverá colocar o sublinhado no link, pois está definindo o text decoration para underline. Vantagens. Item simplicidade. O estilo incorporado é fácil de implementar e entender, especialmente para pequenas páginas ou protótipos. Item escopo local. Os estilos incorporados são aplicados apenas à página específica em que estão definidos, evitando conflitos com estilos de outras páginas. Desvantagens. Item dificuldade de manutenção. Assim como o estilo inline, o estilo incorporado pode tornar o código HTML mais difícil de manter, especialmente em páginas com muitos estilos aplicados dessa maneira e tem falta de reutilização. Os estilos incorporados não podem ser facilmente reutilizados em outras páginas, o que pode resultar em código redundante e inchado. Sendo assim, o estilo incorporado oferece uma maneira conveniente de aplicar estilos a elementos HTML dentro da própria página, mantendo-os separados do conteúdo e permitindo uma estilização mais granular. 7. 5. Estilo com arquivo externo. Ao criar páginas da web com estilos mais complexos e extensos, é comum utilizar arquivos CSS externos para organizar e manter o código de estilo de forma mais eficiente. Em vez de incluir estilos diretamente no documento HTML, os desenvolvedores podem criar um arquivo separado com extensão .css contendo todas as regras de estilo para a página. Esse arquivo CSS pode ser vinculado ao documento HTML usando a tag link no cabeçalho do documento. Neste exemplo acima, o arquivo de estilo styles.css está vinculado ao documento HTML usando a tag link. Todas as regras de estilo contidas nesse arquivo serão aplicadas à página HTML, permitindo uma organização mais clara e uma manutenção mais fácil dos estilos. Vantagens do estilo com arquivo externo. Item organização do código. Manter os estilos em um arquivo CSS separado ajuda a manter o código HTML limpo e focado no conteúdo.
Enquanto o código de estilo é mantido em um local separado e organizado e tem reutilização de estilos. Arquivos CSS externos podem ser facilmente reutilizados em várias páginas da web, promovendo consistência de estilo em todo o site e evitando a duplicação de código e tem facilidade de manutenção ao centralizar todos os estilos em um arquivo externo. As modificações podem ser feitas de forma rápida e eficiente em um único local, em vez de ter que editar cada página individualmente e tem cache do navegador. Os navegadores podem armazenar em cache arquivos CSS externos, o que pode resultar em tempos de carregamento mais rápidos para páginas subsequentes do mesmo site. O estilo com arquivo externo é uma prática recomendada para projetos de desenvolvimento web, pois promove a organização, reutilização e manutenção eficiente dos estilos. 8. 6 pontos seletores de tipo, classe e ID. Os seletores CSS desempenham um papel fundamental na aplicação de estilos a elementos HTML específicos. Entre os mais comuns estão os seletores de tipo, classe e ID, cada um com sua própria sintaxe e aplicação. Seletores de tipo. Esses seletores aplicam estilos a todos os elementos de um determinado tipo na página. Eles são representados pelo nome do elemento HTML. Exemplo. Neste exemplo acima, todos os parágrafos API terão sua cor definida como azul. Seletores de classe. Os seletores de classe são usados para aplicar estilos a elementos que possuem uma classe específica atribuída. Eles são representados por um ponto seguido pelo nome da classe. No exemplo acima, todos os elementos com a classe destaque terão seu peso da fonte definido como negrito. Como por exemplo aqui, p-class igual destaque este parágrafo está em destaque P. Seletores de ID. Os seletores de ID aplicam estilos a um elemento HTML específico que possui um ID único atribuído. Eles são representados por uma hashtag seguida pelo nome do ID. No exemplo acima, o elemento com o ID cabeçalho terá sua cor de fundo definida como cinza claro. DIL ID igual cabeçalho conteúdo do cabeçalho DIL. Os seletores de tipo, classe e ID são ferramentas essenciais para estilizar elementos HTML de forma precisa e eficiente. 7. Agrupando seletores. Agrupar seletores CSS é uma técnica que permite aplicar estilos a vários elementos de uma vez, simplificando o código e facilitando a manutenção. 9. Ao agrupar seletores CSS, você pode aplicar as mesmas regras de estilo a múltiplos elementos, reduzindo a redundância e melhorando a legibilidade do código. Essa técnica é útil quando você deseja aplicar estilos semelhantes a elementos diferentes ou quando deseja evitar repetições de código. Dessa forma, é possível agrupar seletores em CSS, fazendo que propriedades comuns sejam compartilhadas entre os mesmos. No exemplo acima, o ID hashtag título e a classe .missão estão compartilhando a mesma configuração para fonte igual Arial. Já a classe CSS introdução e missão estão compartilhando a definição de cor vermelha. E como introdução tinha uma propriedade única, que só ela iria receber, foi declarado embaixo novamente a classe introdução com a propriedade de fonte que ela possuía diferente dos demais. Vantagens do agrupamento de seletores. Item redução da redundância, evita a repetição de estilos semelhantes em diferentes regras de estilo e tem facilidade de manutenção. Permite fazer alterações em vários elementos de uma vez, simplificando a manutenção do código CSS e tem melhor legibilidade. Agrupa estilos relacionados em um único bloco de código, facilitando a compreensão do que está sendo estilizado.
O agrupamento de seletores CSS é uma técnica muito boa para estilizar múltiplos elementos de forma eficiente e organizada. 8. Seletores descendentes e de filhos diretos. Os seletores CSS permitem estilizar elementos HTML de maneira precisa e granular. Os seletores descendentes e os seletores de filhos diretos são duas técnicas usadas para aplicar estilos a elementos aninhados dentro de outros elementos. 10. Seletores descendentes. O seleto. No exemplo acima, todos os parágrafos AP que estão dentro de elementos DIL terão sua cor de texto definida como azul. E os outros parágrafos AP da página não sofrerão essa alteração para a cor azul. Seletores de filhos diretos. Os seletores de filhos diretos são semelhantes aos seletores descendentes, mas eles estilizam apenas os elementos que são filhos diretos de um elemento específico, sem levar em consideração elementos aninhados mais profundamente. Eles são representados pela combinação de seletores separados por um sinal de maior. Considerando o exemplo acima, apenas o parágrafo diretamente dentro da DIL terá seu texto transformado em maiúsculas, enquanto o parágrafo dentro do span não será afetado. Vantagens dos seletores descendentes e seletores de filhos diretos. Item precisão na estilização, permitem aplicar estilos de forma precisa a elementos específicos dentro de uma estrutura HTML complexa. Item flexibilidade, podem ser combinados com outros seletores para criar regras de estilo mais refinadas e específicas. Item melhoria na organização. Facilitam a organização e a manutenção do código CSS, permitindo estilos específicos para elementos aninhados. 11. 9. Pseudo-elementos e pseudoclasses. Pseudo-elementos e pseudoclasses são recursos avançados do CSS que permitem aplicar estilos a partes específicas de um elemento HTML, proporcionando maior flexibilidade e controle sobre o design da página. Pseudo-elementos. Os pseudo-elementos permitem estilizar partes específicas de um elemento HTML que não são representadas diretamente no código HTML. Eles são representados por dois pontos, seguidos do nome do pseudo-elemento. No exemplo acima, a primeira linha de todos os parágrafos AP terá seu peso de fonte definido como negrito. Considerando o exemplo dos parágrafos abaixo. P. A. Lorem ipsum dolor si chame, consectetura de piscin elite P. P. O. Lorem ipsum dolor si chame, consectetura de piscin elite P. P. E. Lorem ipsum dolor si chame, consectetura de piscin elite P. Se tivermos o código CSS abaixo, iremos aplicar uma alteração no tamanho da fonte de todas as primeiras letras de todos os parágrafos acima, que seriam as letras A, U e E. Quando usamos o pseudo-elemento before, a gente consegue adicionar alguma coisa antes do conteúdo. No exemplo acima, estou adicionando o texto título antes de cada elemento H1 que aparecer na página. Quando usamos o pseudo-elemento after, a gente consegue adicionar alguma coisa após o conteúdo. 12. No exemplo acima, estou adicionando o texto artigo após cada elemento H1 que aparecer na página. Pseudoclasses. As pseudoclasses permitem aplicar estilos a um elemento HTML com base em seu estado ou interação do usuário. Elas são representadas por um único dois pontos, seguido do nome da pseudoclasse. No exemplo acima, a cor do texto de todos os links A mudará para vermelho quando o cursor do mouse estiver sobre eles. No exemplo acima, o texto de todos os links A ficará sublinhado quando o cursor do mouse estiver sobre eles.
Vantagens de pseudo-elementos e pseudo-classes. Item personalização avançada, permitem estilizar partes específicas de elementos HTML que não podem ser alcançadas diretamente com seletores normais. Item interatividade aprimorada, permitem criar efeitos de estilo com base em interações do usuário, como ver, foco e visitado. Item melhoria na usabilidade. Permitem melhorar a experiência do usuário ao fornecer feedback visual durante a interação com elementos da página. 10. Formatação do texto em CSS. A formatação de texto é uma parte essencial do design de páginas da web, e o CSS oferece uma variedade de propriedades para personalizar a aparência do texto. Fonte. A propriedade Font Family permite especificar a família de fontes a ser usada para o texto. Por exemplo, isso define a fonte do texto em parágrafos AP para Arial e caso ele não encontre a fonte Arial, ele irá aplicar a fonte sans serif genérica. 13. Tamanho. A propriedade Font Size determina o tamanho do texto. Por exemplo, isso define o tamanho do texto em cabeçalhos H1 para 24 pixels. Cor. A propriedade Color define a cor do texto. Por exemplo, isso define a cor do texto em elementos com a classe destaque para vermelho. Espaçamento entre linhas. A propriedade Lineate controla a altura da linha do texto. Por exemplo, isso define o espaçamento entre as linhas em parágrafos AP como 1,5 vezes a altura da fonte. Exemplo de estilização do texto do elemento título H1. Exemplo de estilização do texto da classe destaque. 14. Import. A formatação de texto desempenha um papel crucial na experiência do usuário, afetando a legibilidade, o estilo e a aparência geral da página da web. Ao usar propriedades CSS para personalizar a fonte, tamanho, cor e espaçamento do texto, vocês podem criar conteúdo textual atraente e acessível, melhorando assim a usabilidade e a eficácia do design da página. 11. Propriedade Display. A propriedade Display em CSS controla como um elemento é renderizado no layout da página da web. Entre os valores mais comuns estão inline, block e inline block, cada um com características e usos específicos. Inline. Elementos com display inline são renderizados em linha com o conteúdo circundante, permitindo que outros elementos apareçam ao lado deles na mesma linha. Eles não começam em uma nova linha e não ocupam toda a largura disponível. Block. Elementos com display block são renderizados em blocos retangulares distintos que começam em uma nova linha e ocupam toda a largura disponível. Eles não permitem que outros elementos apareçam ao lado deles na mesma linha. Inline block. Elementos com display inline block são renderizados como elementos inline, permitindo que outros elementos apareçam ao lado deles na mesma linha, mas eles também respeitam propriedades de bloco, como largura e altura, tornando-os úteis para criar layouts mais complexos que requerem elementos alinhados horizontalmente. None. A propriedade display none em CSS é usada para ocultar completamente um elemento da página, removendo-o do fluxo de layout e tornando-o invisível para o usuário. Quando usar cada tipo de display? Item inline. Use para elementos que precisam aparecer no meio do texto, como palavras ou frases curtas,
ou quando deseja que vários elementos apareçam lado a lado na mesma linha, como links de navegação item block. Use para elementos que precisam começar em uma nova linha e ocupar toda a largura disponível, como parágrafos, divisores de seção e listas item em line block. Use para elementos que precisam aparecer em line, mas também têm propriedades de bloco, como largura e altura definidas, como imagens ou botões item none. Use quando precisar ocultar elementos da página da web de forma eficaz. 15. 12. Borda, padding e margem. As propriedades CSS de borda, padding e margem desempenham um papel crucial no design e layout de páginas da web, permitindo aos desenvolvedores controlar o espaçamento entre elementos e estilizar as bordas. Borda. A propriedade border em CSS é usada para definir a borda de um elemento. Ela consiste em 3 partes: largura, estilo e cor. Por exemplo, neste exemplo acima, o elemento div terá uma borda de 1 pixel de largura, estilo sólido e cor cinza claro, #CCC. Padding. A propriedade padding em CSS é usada para definir o espaçamento interno de um elemento, ou seja, o espaço entre o conteúdo do elemento e sua borda. Por exemplo, no exemplo acima, o elemento div terá 20 pixels de espaçamento interno em todas as direções. Quando coloco apenas um valor, como no exemplo acima padding, 20 pixels, ele coloca nos 4 lados. Mas se eu colocar 2 valores, como por exemplo, padding 20 polegadas por 50 pixels, ele coloca o segundo valor nas laterais e o primeiro valor fica para cima e baixo, pois ele é um shorthand, permitindo definir tudo um só e não ficar definindo padding left, padding bottom, etc., evitando assim que especifiquemos uma a uma. Margem. A propriedade margem em CSS é usada para definir o espaçamento externo de um elemento, ou seja, o espaço entre o elemento e seus elementos vizinhos. 16. Por exemplo, neste exemplo, o elemento div terá 10 pixels de espaçamento externo em todas as direções. Importância das propriedades de espaçamento e borda. As propriedades de borda, padding e margem são fundamentais para criar layouts bem estruturados e visualmente agradáveis em páginas da web. Elas permitem controlar o espaço entre elementos e estilizar as bordas para criar designs mais atraentes e profissionais. 13. Propriedade float. A propriedade CSS float é muito útil para criar layouts de várias colunas em páginas da web. Ela permite que os elementos sejam posicionados horizontalmente em relação ao container Py, facilitando a criação de designs flexíveis e responsivos. Funcionamento do float. Quando um elemento é definido com float left ou float right, ele é movido para a esquerda ou para a direita do container Py, respectivamente. Os elementos subsequentes fluem ao redor do elemento flutuante, criando assim um layout de várias colunas. É importante observar que elementos flutuantes são retirados do fluxo normal de layout, o que significa que o container Py não leva em consideração a altura desses elementos ao calcular sua própria altura. Considere o seguinte código HTML e CSS para criar um layout de 2 colunas usando float. 17. Neste exemplo, os elementos com as classes .coluna esquerda e .coluna direita estão definidos para flutuar para a esquerda e para a direita, respectivamente, ocupando cada um metade da largura do container Py.container. Quando usar float para layouts de múltiplas colunas.
Item layouts de colunas. O Fload é ideal para criar layouts de várias colunas, como barras laterais, menus e seções de conteúdo em páginas da web. Item design responsivo. Ao combinar o Float com unidades de largura percentual ou media queries, é possível criar layouts que se adaptam a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Importante ao usar Float. Item limpeza do Float. É importante limpar os floats após os elementos flutuantes para evitar comportamentos indesejados, como elementos que não se estendem corretamente ou problemas de alinhamento. Item compatibilidade com Flexbox e Grid. Embora o Float seja uma técnica válida, é importante considerar alternativas mais modernas, como Flexbox e CSS Grid, que oferecem mais controle e flexibilidade no design de layouts. 18. 14. Box Model, modelo de caixa CSS. O modelo de caixa CSS é um conceito fundamental para o design e o layout de elementos HTML em uma página da web. Ele define como as dimensões, largura, altura, preenchimento, padding, bordas, border e margem de um elemento são calculadas e aplicadas. Componentes do Box Model. Item conteúdo. Content refere-se ao espaço ocupado pelo conteúdo do elemento, como texto, imagens ou outros elementos HTML. Item preenchimento. Padding é a área ao redor do conteúdo do elemento. O preenchimento é definido pela propriedade padding em CSS e é usado para criar espaço entre o conteúdo e a borda do elemento. Item borda. Border é uma linha que envolve o conteúdo e o preenchimento do elemento. A borda é definida pela propriedade border em CSS e pode ter diferentes estilos, larguras e cores. Item margem. Margem é a área fora da borda do elemento. A margem é definida pela propriedade margem em CSS e é usada para criar espaço entre os elementos vizinhos. Box Sizing, Content Box. É o valor padrão quando não especificamos nada. Na imagem abaixo, podemos observar como ele funciona. Se especificamos um tamanho de 500 pixels de largura, por exemplo, seria dessa parte branca da figura que estamos falando, seria ela que teria 500 pixels. Quando adicionamos um padding à borda, o navegador irá jogar isso para fora do tamanho que definimos para a área de conteúdo. Muitas vezes nós desenvolvedores nos confundimos por causa da cor de fundo do conteúdo se expandir para o padding e ficamos achando que tudo é uma coisa só. 19. Box Sizing, Border Box. Usando essa formatação de border box, se adicionamos uma borda, o tamanho da caixa continua exatamente o mesmo, ou seja, a borda vai para dentro da caixa. E se coloamos um padding, também continua exatamente do mesmo tamanho. Observe na imagem abaixo o indicador das setinhas pretas. Observamos que a definição do tamanho envolve a borda, padding e conteúdo. Ou seja, a área de conteúdo é calculada com o que vai sobrar e a margem fica por fora. Calculando as dimensões totais. Para calcular as dimensões totais da caixa, precisamos considerar o conteúdo, o preenchimento, a borda e a margem. Item largura total igual largura do conteúdo mais preenchimento esquerdo mais preenchimento direito mais borda esquerda mais borda direita mais margem esquerda mais margem direita. Item altura total igual altura do conteúdo mais preenchimento superior mais preenchimento inferior mais borda superior mais borda inferior mais margem superior mais margem inferior. Importância do Box Model. Compreender o modelo de caixa CSS é essencial para criar layouts precisos e previsíveis em páginas da web. Ao controlar o conteúdo, o preenchimento, a borda e a margem de um elemento,
nós podemos criar designs visualmente atraentes e funcionais que se adaptam às necessidades do usuário e às especificações de design. 15. Unidades de medida em IREM. No desenvolvimento web, é essencial entender e escolher as unidades de medida adequadas para dimensionar elementos e criar layouts responsivos. Entre as unidades mais comuns estão o pixel, px, a porcentagem, %, e as unidades em yen, irem, rotem. 20. Pixel, px. O pixel é a unidade de medida mais comum e simples em CSS. Um pixel representa um único ponto na tela do dispositivo. Ele é uma unidade fixa, o que significa que o tamanho de um elemento definido em pixels não muda, independentemente do tamanho da tela ou do dispositivo. Os pixels são amplamente utilizados para definir tamanhos de fonte, margens, preenchimentos e bordas de elementos. Exemplo: porcentagem, %. A porcentagem é uma unidade de medida relativa, que representa uma proporção do tamanho do elemento π. Ela é especialmente útil para criar layouts responsivos, onde os tamanhos dos elementos são relativos ao tamanho do container π. As porcentagens são comumente usadas para definir larguras, alturas, margens e preenchimentos de elementos. Unidades em EN. A unidade EN é relativa ao tamanho da fonte do elemento π. Um EN é igual ao tamanho da fonte atual do elemento. Essa unidade é útil quando se deseja criar layouts escaláveis, onde os tamanhos dos elementos se ajustam automaticamente com base na escala da fonte. As unidades EN são frequentemente usadas para definir tamanhos de fonte, margens e preenchimentos. Unidades REM, rotem. A unidade REM é semelhante à unidade EN, mas é relativa ao tamanho da fonte do elemento raiz, HTML. Isso torna as unidades REM mais previsíveis e fáceis de controlar em comparação com as unidades EN, especialmente em layouts complexos. As unidades REM são amplamente recomendadas para definir tamanhos de fonte e espaçamentos globais. 21. No exemplo de código acima, o seletor está aplicando o tamanho de fonte de 16 pixels para o elemento HTML, ou seja, o documento HTML ficará com o tamanho da fonte especificado nesse seletor. Isso serve como ponto de referência para as unidades de medida relativas, como o REM e EN, por exemplo. No seletor onde está DIL é aplicado o tamanho de fonte, font size, de 1.2 REM para todos os elementos dessa DIL. Como a unidade REM é relativa ao tamanho da fonte do elemento raiz, HTML, neste caso, o tamanho de fonte do DIL será 1.2 vezes maior que o tamanho de fonte definido para o elemento HTML. Além disso, ele define uma margem à esquerda de 2 REM para todos os elementos DIL. Isso significa que a margem será igual a 2 vezes o tamanho da fonte definido no elemento raiz. Como resultado, a margem à esquerda será proporcional ao tamanho da fonte do documento, o que torna o layout mais escalável e responsivo. 16. Responsividade. O design responsivo é uma abordagem essencial no desenvolvimento web moderno, que visa criar layouts flexíveis e adaptáveis que se ajustam automaticamente a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Introduzir o conceito de design responsivo é fundamental para garantir uma experiência de usuário consistente e agradável em qualquer dispositivo, desde desktops até smartphones. Recursos a serem aplicados para trazer responsividade. Media Keys.
Media Queries são uma técnica poderosa para aplicar estilos CSS com base nas características do dispositivo, como largura da tela, altura da tela, orientação e resolução. Com as Media Queries, os desenvolvedores podem criar regras de estilo específicas para diferentes dispositivos e breakpoints, permitindo ajustes precisos do layout conforme necessário. 22. Acima estamos definindo uma largura mínima, 800 pixels, para que quando ela for verdadeira, as regras CSS que estão dentro dela sejam aplicadas. Unidades de medida flexíveis. O uso de unidades de medida flexíveis, como porcentagem, % e unidades rem, Roden, é fundamental para criar layouts responsivos. Essas unidades permitem que os elementos se ajustem proporcionalmente ao tamanho da tela ou do container Py, garantindo uma aparência consistente em todos os dispositivos. Layout fluido. Em um layout fluido, os elementos são dimensionados em unidades relativas, como porcentagem, % ou unidades rem, em vez de unidades fixas, como pixels, px. Isso permite que os elementos se ajustem dinamicamente à largura da tela, expandindo e contraindo conforme necessário para preencher o espaço disponível. Abaixo segue um exemplo de código HTML e CSS para demonstrar a responsividade. 23. No exemplo acima, a largura máxima do container é definida como 960 pixels, mas os elementos dentro do container, como o menu de navegação, se adaptam automaticamente e são ocultos em telas menores que 768 pixels de largura. Se você fizer o teste dessa implementação e diminuir o tamanho do browser, você verá que o menu irá ficar oculto à medida que vai diminuindo a tela e fica menor que 768 pixels. 17. Layout fixo e layout fluido. Ao criar um design para um site ou aplicativo da web, uma das primeiras decisões a serem tomadas é escolher entre um layout fixo e um layout fluido. Ambos os tipos de layout têm suas vantagens e desvantagens, e a escolha certa depende das necessidades específicas do projeto e das preferências do designer. Esse tipo de escolha pode ser aplicada para partes específicas de um projeto também. Layout fixo. Em um layout fixo, as dimensões dos elementos são definidas em unidades de medida fixas, como pixels, px. Isso significa que o tamanho dos elementos não muda, independentemente do tamanho da tela ou do dispositivo do usuário. 24. Vantagens. Item consiste item controle preciso. O designer tem um controle preciso sobre o posicionamento e o dimensionamento dos elementos, o que pode ser útil para criar designs detalhados e precisos. Desvantagens. Item falta de flexibilidade. Um layout fixo pode não se adaptar bem a diferentes tamanhos de tela, resultando em uma experiência de usuário ruim em dispositivos móveis ou telas de resolução variável e tem barreiras à acessibilidade. Em dispositivos com telas menores, os usuários podem encontrar dificuldades para visualizar e interagir com o conteúdo devido ao layout fixo. Exemplo: layout fluido. Em um layout fluido, as dimensões dos elementos são definidas em unidades de medida relativas, como porcentagem, % ou unidades rem, Roden. Isso permite que os elementos se ajustem dinamicamente ao tamanho da tela ou do container Py. Vantagens. Item adaptabilidade. Um layout fluido se adapta de forma dinâmica a diferentes tamanhos de tela e dispositivos, proporcionando uma experiência de usuário consistente e otimizada em todas as plataformas e tem melhor acessibilidade. Os layouts fluidos tendem a ser mais acessíveis.
pois permitem que os usuários redimensionem o conteúdo de acordo com suas preferências e necessidades. Desvantagens. Tem menos controle de precisão. O designer pode ter menos controle sobre o posicionamento e o dimensionamento dos elementos em um layout fluido, o que pode ser desafiador ao criar designs detalhados e precisos e tem possíveis problemas de visualização em telas muito grandes ou muito pequenas. Os elementos do layout fluido podem parecer distorcidos ou mal posicionados se as proporções não forem cuidadosamente planejadas. 25. Exemplo. Escolhendo o layout. Ao escolher entre um layout fixo e um layout fluido, é importante considerar as necessidades e objetivos específicos do projeto. Se o design requer uma aparência consistente em todas as telas e dispositivos, um layout fixo pode ser mais apropriado. Por outro lado, se a acessibilidade e a adaptabilidade são prioridades, um layout fluido pode oferecer uma melhor experiência de usuário. Além disso, é possível combinar elementos de layout fixo e fluido em um único design, utilizando técnicas como Media Queries e unidades de medida flexíveis para criar layouts híbridos que ofereçam o melhor dos dois mundos. 18. Sistema de grid CSS. Os sistemas de grid CSS permitem criar layouts complexos de maneira eficiente e consistente em projetos web. Eles fornecem uma estrutura flexível e responsiva que permite organizar e posicionar elementos na página de forma precisa e escalável. Estruturação da página. Um sistema de grid CSS divide o espaço da página em uma grade imaginária de linhas e colunas. Essa estruturação ajuda a organizar o conteúdo da página de maneira lógica e coesa. Flexibilidade de layout. Os sistemas de grid oferecem flexibilidade para criar layouts variados, desde simples designs de uma coluna até layouts mais complexos com múltiplas seções e áreas de conteúdo diferenciadas. Responsividade integrada. Os sistemas de grid são projetados para serem responsivos, o que significa que eles se ajustam automaticamente para se adaptar a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Isso é alcançado através do uso de Media Queries e unidades de medida flexíveis. Como os sistemas de grid CSS são usados? Item divisão do espaço. Os sistemas de grid permitem dividir o espaço disponível na página em seções proporcionais, facilitando a criação de layouts equilibrados e visualmente atraentes. O sistema de grid é dividido em colunas, como no exemplo do imagem abaixo. 26. Item alinhamento e posicionamento. Com a grade CSS, é fácil alinhar e posicionar elementos dentro do layout, garantindo uma apresentação consistente e organizada do conteúdo. Item reutilização e manutenção. Ao utilizar um sistema de grid CSS, os desenvolvedores podem reutilizar classes e estilos predefinidos em todo o projeto, o que simplifica a manutenção e promove a consistência visual. Por exemplo, na imagem abaixo, eu tenho o logo ocupando 3 colunas na primeira linha e o menu ocupando 9 colunas na primeira linha. Os contents estão na segunda linha e cada um ocupando 4 colunas. E o rodapé ocupando as 12 colunas. 27. Agora imaginemos que o mesmo site seja aberto em um dispositivo de tela menor, como na imagem abaixo. Podemos ver que há o redimensionamento para se adequar ao viewport do usuário com aquele dispositivo. 19. Especificidade do CSS. A
especificidade do CSS é um conceito fundamental que determina qual estilo será aplicado a um elemento quando várias regras CSS entram em conflito. Essa especificidade é calculada com base nos seletores e na ordem em que as regras são declaradas, e é crucial para garantir que os estilos sejam aplicados de forma consistente e previsível. Calculando a especificidade. A especificidade do CSS é determinada pela combinação de seletores usados em uma regra CSS. Quanto mais específico o seletor, maior é sua especificidade. Por exemplo, um seletor de ID, #ID, é mais específico do que um seletor de classe, .classe. Esse cálculo é realizado através da concatenação dos valores. Priorização de estilos. Quando duas ou mais regras CSS entram em conflito e se aplicam ao mesmo elemento, a regra com a maior especificidade é priorizada e seus estilos são aplicados. Se duas regras têm a mesma especificidade, a que aparece por último no código CSS prevalece. Especificidade inline. Estilos inline, definidos diretamente no elemento HTML usando o atributo style, têm a maior especificidade e sempre substituem estilos definidos em regras CSS externas ou internas. 28. Por exemplo, na imagem acima, vemos o seletor de ID, ele tem peso igual a 100. Na imagem acima vemos o seletor de classe, que tem peso igual a 0,10. Na imagem acima temos o seletor de elemento, que tem peso igual a 0,01. Considerando as imagens acima, se um elemento APID igual meu elemento class igual minha classe estiver presente no HTML, a cor do texto será vermelha, pois a regra com o seletor de ID tem a maior especificidade. Mas, como chegamos ao valor 100? Vamos lá, vamos debugar essa instrução acima e com base nas respostas preenchemos a tabela abaixo. Primeiro perguntamos, tem um elemento de ID? Se sim, contamos quantos tem e colocamos o valor na coluna ID da tabela. Se tivéssemos dois para ID, como por exemplo #meuelemento e #título, nós deveríamos colocar o valor 2 na coluna ID. Segundo perguntamos, tem classe? Como no exemplo acima não tem, colocamos 0, 0 na coluna classe. Terceiro perguntamos, tem elemento? Como no exemplo acima não tem, também colocamos 0. E de classe elemento #meuelemento 100. Portanto, o valor para essa regra é igual a 100. Vamos ao cálculo para o segundo exemplo. E de classe elemento minha classe 010. 29. Portanto, o valor para essa regra é igual a 010. Vamos ao cálculo para o terceiro exemplo. E de classe elemento op 001. Portanto, o valor para essa regra é igual a 001. E se eu tivesse assim? Vamos ao cálculo para o terceiro exemplo. E de classe elemento op span 002. Portanto, o valor para essa regra é igual a 002. Isso porque encontramos dois elementos na definição dessa regra CSS. E se eu tivesse assim? Vamos ao cálculo para o terceiro exemplo. E de classe elemento #meuelemento.minha classe 110. Portanto, o valor para essa regra é igual a 110. Isso porque encontramos um ID e uma classe na definição dessa regra CSS.